E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Eu sou a Natália Souza, do time de História da Descomplica, e aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. Mas, antes de embarcarmos nessa jornada, na descrição tem um link para o mapa completo disponível para download, beleza? Então não marca bobeira. Quando falamos de antigo regime, já dá a ideia de uma coisa velha, né? Então, a primeira coisa que precisamos falar sobre o tema é a origem do termo. O nome passou a ser utilizado principalmente durante a Revolução Francesa. A ideia dos revolucionários era romper com tudo aquilo que veio antes deles. A intenção era categorizar o sistema político vigente como algo ultrapassado e que precisava ser superado por um modelo político baseado na razão e na garantia das liberdades civis. Ou seja, o nome antigo regime já carrega uma certa conotação negativa. Precisamos, então, chamar na contextualização histórica e lembrar que estamos falando do século XVIII. Portanto, o iluminismo era a palavra de ordem do período. Mas, para entendermos melhor o que foi o antigo regime, precisamos voltar ao tempo e entender um pouco mais do contexto histórico em que ele surgiu. Simbora! Com o advento da Baixa Idade Média no século XI, o mundo feudal vivenciou seu período de consolidação, também o de declínio. A crise do sistema feudal foi impulsionada pelo surgimento de novas relações culturais, políticas e econômicas que favoreceram o nascimento de uma nova forma de governo. O surgimento do humanismo, o ressurgimento das cidades, o renascimento comercial e urbano e o surgimento da burguesia foram fatores essenciais para compreender a mudança de mentalidade durante o período. A crise do século XIV foi o ápice desse processo e representou para a Europa Ocidental quase um apocalipse atrasado. Por conta de problemas climáticos, a produção agrícola foi prejudicada, o que levou a uma crise de abastecimento no continente, que ficou conhecida como a Grande Fome. Além da eclosão da Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses, que acabou bloqueando novamente algumas das rotas comerciais. Mas vamos lembrar que os seus estados nacionais ainda não estavam formados. E por fim, mas não menos importante, a eclosão da epidemia da peste bubônica, que matou quase cerca de 1/3 da população europeia. A parada estava meio complicada, né? Dentro desse cenário caótico, os camponeses passaram a ser ainda mais explorados pelos senhores feudais, o que acabou sendo o estopim para diversas revoltas camponesas. Tal processo acabou contribuindo para o desgaste do feudalismo e para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Gradativamente, os reis que, em grande medida, não possuíam tanto poder assim durante o feudalismo, foram conquistando mais territórios e, através de guerras, alianças e casamentos, foram consolidando seu domínio por regiões cada vez maiores. Logo, durante a formação dos Estados Nacionais, o antigo regime também foi constituído. A aliança entre o monarca e a nobreza foi essencial, pois o rei ganhava lealdade e a legitimidade para governar, enquanto os nobres garantiam seus privilégios ao se transformarem na base política dessas monarquias. Ah, mas não pense que foi tudo no amor, não. Muitos senhores feudais se opuseram à perda dos seus poderes locais e, além disso, em muitos momentos, esses monarcas precisavam lutar contra o poder universalizante do Papa, né? E cuidado, é comum ouvirmos que a burguesia fez parte desse acordo. Mas, na real, isso não é bem verdade. A centralização política favorecia os interesses econômicos da burguesia ao unificar os impostos e facilitar a circulação de bens e mercadorias. Porém, os burgueses não garantiram nenhum tipo de privilégio político. Vai dar ruim no futuro? As revoluções burguesas que o diga. Mas isso fica para um outro bate-papo. E se liga, o processo de centralização não foi rápido e não começou no século XIV, mas foi a partir dele que essa centralização se concretizou em vários locais. Para a consolidação desse processo, alguns fatores foram essenciais, como a centralização do poder nas mãos do rei, que era passado à frente de forma hereditária, a criação de um exército nacional, que muitas vezes eram composto por mercenários, a delimitação de fronteiras e a formação de um aparato burocrático e um corpo de leis. Ah, mas e a Igreja Católica nesse rolê? Ela estava diretamente ligada ao Estado que acabava de surgir e era uma das principais legitimadoras do poder desse rei absolutista, uma vez que ele era basicamente tratado como o representante de Deus na Terra. Nesse contexto, a produção intelectual de autores como Thomas Hobbes, com a teoria do contrato social, Nicolau Maquiavel, com seu livro O Príncipe, e Jacques Bossuet, com a sua ideia do direito divino do rei, foram alguns dos importantes teóricos que fundamentaram e embasaram esse novo modelo de governabilidade, o absolutismo.
Mas olha só, o rei absolutista não era de fato absoluto. Afinal, esse poder precisava ser constantemente construído através de alianças com a própria igreja e com a nobreza em si. Quanto ao aspecto social, falamos de uma sociedade estamental, marcada por privilégios, por uma rígida divisão social e com pouca mobilidade, uma vez que a sua posição era definida pelo seu nascimento. Ela era dividida em 3 estamentos. O primeiro estado, composto pelo clero; o segundo estado, composto pela nobreza; e o terceiro estado, composto por todos os outros grupos sociais, como a burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos e etc. Embora a sociedade fosse dividida nesses grandes grupos, vale ressaltar que dentro deles também existiam outros tipos de hierarquia que moldavam as relações sociais entre os membros do mesmo estamento. Dizemos que ela era uma sociedade de privilégios porque apenas o terceiro estado pagava impostos e era obrigado a sustentar o primeiro e o segundo estado. Vocês acham que isso vai dar bom? Já vai pensando aí. Já que falamos em impostos, o aumento das atividades mercantis e a descoberta de novas rotas comerciais são importantes para compreender a formação de um conjunto de práticas econômicas chamado de mercantilismo, considerado por muitos autores como uma primeira etapa do processo de formação do capitalismo ou a fase do capitalismo comercial. Atenção! Não podemos afirmar que todos os reinos praticaram igualmente mercantilismo ou que todos os monarcas defendiam ideias econômicas iguais, mas algumas características em comum podem ser observadas. E se liga, porque o mercantilismo também estava diretamente ligado ao processo de expansão marítima e o domínio de novos territórios. Assim, podemos dizer que suas principais características são um Estado forte e interventor, responsável por garantir o acúmulo de capital para o reino; o exclusivo comercial, chamado por muito tempo de pacto colonial, onde havia exploração de um território colonizado através da imposição dos interesses econômicos da metrópole; o metalismo, que através de uma intensa busca por metais preciosos que eram vistos como uma das principais fontes de arrecadação e de abastecimento dos estados. A partir também da atividade comercial, que tinha uma função fundamental na manutenção dessa riqueza, através de medidas protecionistas, com a intenção de valorizar a produção interna e a exportação, com a manutenção de uma balança comercial favorável. E é importante ressaltar que a escravidão africana e o tráfico negreiro, provenientes da colonização e da expansão marítima, também foram fontes de arrecadação de extrema importância para as monarquias nacionais. Bom, vimos lá no início que o termo antigo regime ganhou impulso no contexto da Revolução Francesa e isso está ligado ao fato da França ser considerada o grande símbolo do absolutismo e do antigo regime. Mas vale ressaltar que, apesar disso, o primeiro reino a concretizar o rolê da unificação foi Portugal, ainda no século XIV. Um evento foi bem importante para a consolidação do processo de unificação da monarquia à moda francesa, a Guerra dos 100 Anos. O conflito estimulou a construção de um exército e a cobrança unificada de impostos para a manutenção na guerra contra os ingleses por conta de territórios. Terminada a guerra, a França consolidou de vez a centralização política na figura do rei e, a partir da expansão do poder dessa monarquia ao longo dos próximos séculos, tornou-se o símbolo do absolutismo na Europa, especialmente com a dinastia dos Bourbons no poder. Um dos grandes exemplos foi o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Sim, gente, ele mesmo, aquele que disse: "O Estado sou eu, amores." Tá, ok, vamos combinar que não foi exatamente assim. Bom, se de um lado temos o grande símbolo do absolutismo, do outro lado nós temos aquela que pode ser considerada o terror do absolutismo. Pode entrar, Inglaterra. Apesar de o absolutismo ter representado uma forma de governo bem difundida pela Europa durante a Idade Moderna, na Inglaterra, esse modelo não obteve uma longa estabilidade como em outros estados modernos do continente. Assim como na França, já haviam ocorrido tentativas de centralizar o poder no território inglês antes da Idade Moderna. Com a promulgação das Common Law, leis que variam para todo o território da Inglaterra, durante o século XII, ocorreu a tentativa de recrudescer a centralização do poder em torno do rei. Porém, como dito anteriormente, os ingleses não eram lá muito fãs desse negócio. Assim, ainda em 1215, a nobreza reage ao fortalecimento do poder do rei com a imposição da Magna Carta, limitando o poder real e frustrando a tentativa de centralização.
Essa descentralização foi interrompida apenas no século XV, com o fim da Guerra das Duas Rosas entre as famílias York e Lancaster pelo trono inglês. Esse conflito foi responsável pelo enfraquecimento da nobreza e pela ascensão da dinastia Tudor ao trono, que deu corpo ao absolutismo inglês. Apesar do processo de centralização, o absolutismo não conseguiu se estabilizar por muito tempo na Inglaterra, gerando assim diversos conflitos com o parlamento, envolvendo, inclusive, questões religiosas. Chama na contextualização histórica e lembra que nesse período já está rolando as reformas protestantes, que além de provocar uma baguncinha nesse cenário, enfraqueceu o poder da Igreja Católica. Ainda no século XVII, com a eclosão das revoluções inglesas, o absolutismo chegou ao fim na Inglaterra. E já trazendo aquele spoiler de leve, esse processo marcou a ascensão da burguesia ao poder. Mas essas são as cenas de um outro capítulo. É isso, meu povo! Chegamos ao fim de mais um rolê histórico e é só você baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando você quiser, no conforto da sua casa. Peraí, não me deixa ainda não. Vocês já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? E temos mais uma coisinha. Toma aqui um link para assinar a Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Meu povo, até a próxima!